Olá, está de volta. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. E agora vamos falar de saúde, porque o mês de setembro, gente, além de outras cores, ganhou a cor verde, né? Que é sobre a conscientização e prevenção do câncer de intestino, que muita gente não sabe, mas é a segunda neoplasia mais comum entre mulheres e a terceira entre homens. Você sabe o que causa essa doença? Sabe como prevenir? É sobre isso que a gente conversa agora com o médico oncologista, Dr. Gustavo Roncone Gastal. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença no Ver Mais, viu? Bem-vindo. Boa tarde, Marina. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando de um assunto que é tão importante para a saúde das pessoas e algo que é altamente prevenível. Olha só que curioso, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da prevenção. Eu quero começar perguntando, doutor, por que é mais incidente em mulheres do que homens? Por qual razão? Na verdade, não existe uma explicação do porquê mais incidente. Na verdade, ambos têm uma equalização do número de casos, tá? A mulher acaba tendo muito mais casos de câncer de mama, tá? E os homens de próstata. E acaba vindo em segundo nas mulheres, em terceiro nos homens, mas se for olhar o número absoluto de casos, eles são muito parecidos, né? Olha, eu achei até que fosse por alguma razão específica, né? Mas não, então não tem isso. Não, é só não tem, mesmo acontece, não tem como explicar. Exatamente, não tem uma predileção por sexo, e sim por alguns hábitos que eu acho que é interessante a gente falar, que podem ajudar o pessoal aí de casa a prevenir muito. Legal. Bom, outra pergunta também, o que pode desencadear o câncer de intestino? Porque o câncer de intestino pode ser em vários locais ali, né? Sim, o câncer de intestino, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando de todo o intestino grosso, que vai desde o final do intestino fino, intestino delgado, até o reto, que é a porção final próxima ao ânus. O que causa? Bom, acho que antes de mais nada é importante falar que alguns casos são hereditários, mas são a minoria deles. Olha. A maioria vem de fatores ambientais. O que são fatores ambientais? São hábitos de vida. Olha, doutor, então, alimentação, por exemplo? Exatamente, a alimentação é uma delas. Por exemplo, dieta rica em gordura saturada, em alimentos processados. Olha, gente. Carne vermelha, todo mundo gosta do churrasco de final de semana, mas é uma coisa que tem que medir durante a semana quanto consumir. Não pode ser em excesso? Não pode ser em excesso. Meu Deus do céu, você vê quanta coisa a gente não sabe e dá para prevenir. Ou seja, é um câncer prevenível, como o senhor estava falando. Exatamente. Outros fatores que eu acho interessante falar também, dentro da dieta, consumo de frutas e verduras é uma proteção. Olha! O tomar água na quantidade correta é uma coisa que pode ajudar muito o funcionamento do intestino e também prevenir. E além disso, alguns hábitos como sedentarismo é um problema, obesidade, que é um grande problema da nossa sociedade atualmente, é um fator de risco. E coisas como o tabagismo, o excesso do consumo de álcool também pode contribuir para esse tipo de câncer. Olha que curioso, né? Inclusive, é tão curioso o assunto que a gente já recebeu perguntas de quem está em casa. Se você ainda não mandou a sua, manda pelo zap 47991015372. Já a gente coloca na tela, o pessoal está terminando de organizar, porque eu vi que a gente já recebeu 3, pelo menos ali já me avisaram. Doutor, nós falamos inclusive que o câncer, ele é prevenível, né? No caso, o câncer de intestino. O senhor disse também que pode não ser hereditário, não é uma regra ser hereditário. Perfeito. Mas então não passa de geração. É uma coisa que vem, uma doença que vem pelo comportamento da sociedade. De 80% a 85% das vezes é do comportamento mesmo. Então são esses hábitos que a gente comentou que se os fatores de risco saírem, entrarem fatores protetores, a chance da gente ter um câncer de intestino ao longo da vida reduz muito, tá? Mas a própria idade também é um fator de risco, então ao envelhecer a gente tem mais risco de câncer de intestino. Então, por isso que vem a questão de fazer exames preventivos. É isso que eu ia perguntar agora. Quais os exames que ajudam a detectar o câncer? Porque eu ouvi falar que inicialmente parece que pode ou não ter sintomas a pessoa que desenvolve. Exatamente. Isso é verdade, doutor? Exatamente. Alguns casos iniciais não têm sintomas. Muitas vezes, quando se apresenta sintomas, é porque já está em estágio avançado e às vezes é mais difícil de tratar. Então, fazer os exames rotineiramente, na idade correta, no tempo correto, vai não só ajudar a diagnosticar precocemente, como também prevenir.
Porque não sei se tu sabe, Marina, mas a maioria dos cânceres de intestino grosso, eles vêm de pólipos. E esses pólipos, ao serem descobertos na colonoscopia, eles podem ser removidos ali mesmo, sem a necessidade de cirurgia, e aí a gente garante que aquele pólipo não vai virar um câncer de intestino. E não vai se espalhar e gerar outras coisas piores. Exatamente. Olha só que curioso. Nós temos uma perguntinha, vamos colocar na tela aqui, por gentileza, do nosso telespectador. A Isabel. Isabel mandando o seguinte, ó. Eu ando passando muito nervoso, nem sempre consigo tomar café. Acho que ela diz ali, talvez o café da manhã, né? Por causa dessas dores no estômago. E tudo se agravou depois que eu perdi minha mãe e descobri que meu irmão está com câncer. Será que devo me preocupar? E aí, doutor? Então, claro que é uma pergunta muito genérica, talvez os sintomas dela podem ser até pelo nervosismo, né? Mas, obviamente, que todo mundo que tem história familiar rica em casos de câncer deve ter uma atenção de fazer consultas médicas periódicas, talvez até conversar com o oncologista do seu familiar para ver se não tem indicação de já fazer exames, né? Lembrando que dor abdominal pode ser um sintoma de câncer de intestino, mas também outros de estômago, pâncreas, fígado, por exemplo. Olha. Então, cada caso tem que ser avaliado dentro de cada contexto, né? Mas com certeza quem tem história familiar deve ter um cuidado de conversar com o médico do familiar e talvez ter uma rotina de exames. E precisa ter um tempo para isso? É necessário talvez fazer o exame uma vez ao ano, uma a cada 6 meses? O que o senhor indicaria para quem já tem casos na família? Então, no caso do câncer de intestino, como é que funciona? Quem tem familiares, a gente faz uma conta. Por exemplo, meu familiar teve câncer de intestino aos 40 anos. Então, a gente diminui 10 anos dessa idade. Então, a partir dos 30 anos, essa pessoa deve começar a fazer exames de colonoscopia, tá? A periodicidade é avaliada pelo médico. Por quê? Porque dependendo se tem ou não tem pólipo, do tipo de pólipo, se tem alguma displasia dentro do pólipo, essa periodicidade ela pode ser maior ou menor, tá? Então é muito importante pegar o resultado e ir até o médico conversar. Né? Tem muita gente que ainda pega o resultado, dá uma olhada, vai na internet, que tá tudo certo. Vai na internet, o Dr. Google diz, não, é benigno, nunca mais procura o meu médico, mas não sabe isso, que talvez teria que repetir o exame, quem sabe no ano que vem. Olha só, tá vendo como é arriscado ficar comparando com o Google? Vamos colocar mais um recadinho na tela que o pessoal está participando. Elisa, gostaria que o doutor respondesse sobre a síndrome do intestino irritável. Ok, bom, colocando um pouquinho na minha área, a síndrome do intestino irritável não é um fator de risco para câncer, tá? Mas ele tem sintomas abdominais, intestinais, que por vezes pode até mimetizar, quem sabe, um sintoma relacionado ao câncer. Então, o melhor profissional para avaliar e fazer o diagnóstico dessa patologia é o gastroenterologista ou proctologista, tá? Algumas vezes os pacientes aparecem no meu consultório com medo que seja câncer. Sim. E aí, obviamente, que eu faço a investigação, mas tem profissionais mais habilitados para isso. Perfeito. Tem mais uma pergunta, vamos colocar então na tela. A Bárbara mandou o seguinte, quem já tem diverticulose pode vir a ter câncer de intestino? É muito boa essa pergunta, tá? Uma coisa que a gente vê muito frequente é diverticulose em pacientes de mais idade. Até explica, viu, doutor, que às vezes quem está em casa também não sabe. Diverticulose é uma coisa difícil de explicar sem desenhar, mas ele basicamente é um enfraquecimento da parede do intestino em que ele faz uma invaginação e faz um pequeno apêndice, seria assim, no intestino. Tá? E ele tem risco, quem tem, de fazer uma doença chamada diverticulite, que é uma inflamação no divertículo. Mas os divertículos não são fatores de risco para câncer. Olha tá? só. Eles são, é uma patologia muito conhecida de pessoas já de uma certa idade. Na maior parte das vezes nunca vai ter problemas relacionados a isso, mas tem que ficar atento, porque existem alguns fatores de risco para a inflamação, que é a diverticulite. Muito bem. Temos mais uma pergunta? Dá tempo da gente colocar? Bom, o pessoal está organizando lá, tem mais uma pergunta. Doutor, e falando sobre tratamento, que eu acho que tem algo a ser feito antes de quimioterapia, de radioterapia? Existe alguma medicação ou não? São mesmo os tratamentos convencionais que a gente já conhece? Hoje a base do tratamento ainda é cirurgia,
principalmente naqueles casos iniciais, cirurgia é o mais importante. Alguns casos vão ser necessários fazer rádio e quimioterapia, daí depende da localização, do estágio, tá? Se acometeu linfonodos ou não. E também tem quando a doença já invadiu outros órgãos, a famosa doença metastática em estágio 4, que daí a quimioterapia e eventualmente imunoterapia, terapia-alvo, muitas vezes são necessárias para o tratamento do paciente. Então, tem que avaliar caso a caso, é bem difícil generalizar o tratamento, mas na doença inicial, cirurgia é o mais importante. Muito bem, vamos colocar então mais um recadinho na tela. O Carlão mandou o seguinte: já fiz colostomia, me ajudou a evitar o câncer, o meu médico pediu um novo, mas faz mais de um ano que aguardo pelo exame, muito tempo, né, doutor? Eu acho que na verdade ele quis falar colonoscopia, tá? Depende, se ele fez, eu não sei quando que ele fez no passado, né? Sim. Dependendo de quando foi feito e do resultado, às vezes o paciente pode ter indicação de fazer 5 anos depois, por exemplo. Ah, certo. Então depende muito do resultado que ele teve e de quando foi essa prévia que ele comentou que ajudou ali, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Com certeza o senhor volta mais vezes para falar sobre isso, Com certeza, viu? eu que agradeço aí por falar de algo tão importante para a sociedade. Muito obrigada. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, é bem